Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 14 de setembro do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 8 do mês de Tishrei do ano 5782. Ao pôr do sol de hoje, nós entramos na véspera de Yom Kippur, ok? Hoje, dia 8, nós temos então a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik, o líder da nossa geração, né? O qual nos fala hoje da seguinte forma: quanto mais alto estiver um objeto, mais baixo ele cairá. Da mesma maneira, as revelações mais elevadas podem ser encontradas nos lugares mais baixos. Portanto, se você estiver no local aparentemente destituído de espiritualidade, não se desespere. Quanto mais baixo você estiver, maior a altura que poderá alcançar. Temos diante de nós essa palavra de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Quanto mais alto, mais baixo cai. Quanto mais baixo, mais alto pode ser elevado. É interessante observarmos realmente esse paradoxo. Mais alto, mais baixo, mais alto. E por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala desta linguagem para que nós possamos entender. Mais alto. Quanto um objeto, por mais alto que ele esteja, mais baixo ele vai cair. Ou seja, maior a altura, obviamente, maior a profundidade. Então, quanto mais alto está elevado o objeto, mais baixo ele vai cair. E quanto mais baixo se está, mais alto poderá se elevar. Ou seja, um objeto que está no chão e você vai colocar em cima na sua estante, e a sua estante ela tem lá 2 metros de altura, então ela vai sair do nível mais baixo, que é o chão, e vai ser elevado a 2 metros de altura. E o objeto que está a 2 metros de altura, se ele cai, ele vai mais profundo, ou seja, ele sai das alturas e vai cair a 2 metros de profundidade. Nessa linguagem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele quer mostrar para nós exatamente o quê? Mais alto, ou seja, os mundos superiores e, essencialmente, a região espiritual celestial. E o ponto mais baixo, nós já aprendemos com os nossos sábios de que o mundo que nós habitamos, que é conhecido como o mundo de Asiá, o mundo da ação, de todos os mundos, ele é o mais baixo. Portanto, o nosso mundo está no nível mais baixo, mais profundo do que os outros mundos. Dentro desta realidade, então, nesta linguagem que o Rebbe está falando conosco nessa tarde, então ele quer dizer para nós o seguinte, o mais alto, que é a sabedoria divina, que está junto de Deus nas alturas maiores, mais celestial, então, portanto, está elevadíssimo. Então, essa sabedoria, quanto mais alto ela está, mais profundo e mais baixo ela cai. Ou seja, a sabedoria de Deus sai do seu trono de graça e vem neste mundo inferior, nesse nível mais baixo, trazendo para nós a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, a sabedoria da sua Torá. E nós que aqui habitamos nesse mundo tão baixo, tão inferior, que é o mundo mais inferior dos mundos existentes, e nesse nível mais baixo em que nós estamos,
nós poderemos, de fato, sem sombra de dúvidas, sermos elevados nas alturas mais sublimes. Por isso que os nossos sábios falam, a sabedoria que vem de cima e a sabedoria que sai de baixo. Quando elas se encontram, ou seja, o divino e o humano, o mundo espiritual e o mundo físico que nós habitamos, então, de fato, o nosso mundo, as nossas vidas são elevadas. Elas atingem níveis sublimes, espiritualmente falando, de sabedoria, conhecimento e entendimento. Então, desse aspecto, o nosso Rebbe diz, se porventura neste mundo que nós habitamos, que é o mundo mais inferior, se porventura você estiver em algum lugar em que aparentemente parece destituído de toda e qualquer espiritualidade, o Rebbe diz, não se desespere. Por quê? Porque quanto mais baixo você estiver, maior a altura que poderá alcançar. É uma questão daquilo que nós estamos vivenciando neste mês de Elul e nessa entrada do mês de Tishrei, em que nós estamos nos 10 primeiros dias do ano 5.782. E nesses primeiros 10 dias, nós estamos realmente dentro do aspecto da Teshuvá, o retorno a Deus para o genuíno e verdadeiro arrependimento. Então, nessa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik e o líder da nossa geração, ele está mostrando para nós, de fato, essa realidade. Para que nós possamos atingir as alturas sublimes de sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento da Torá, dos mandamentos, das 7 leis universais, desse nível elevado espiritual, isso depende de cada um de nós. Depende da nossa techuvá, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro, sincero e transparente arrependimento. Então, de fato, o Eterno nos eleva às alturas mais sublimes. Mas isso depende de cada um. Então, por isso, nesse período chamado 10 dias de arrependimento que nós estamos, ao pôr do sol hoje, nós vamos entrar no dia 9 de Tishrei, que é a véspera de Yom Kippur, e então estaremos aí na véspera de Yom Kippur, nos preparando, literalmente falando, para entrarmos no Yom Kippur. Aqueles que vão participar do jejum de aproximadamente 25 horas, né? Então, precisam se preparar realmente para essa questão, essa realidade. Aqueles que, porventura, não vão participar do jejum, mas poderão fazer através da Tzedakah, a sua doação, aí você escolhe, né, para onde enviar a sua doação, certo? E, segundo os nossos sábios e os nossos rabinos, a Tzedakah, ela substitui o jejum e tem o mesmo valor e o mesmo mérito realmente para os que vão fazer jejum. Nada é depreciativo. A única questão depreciativa que pode existir é a falta de arrependimento. Essa é a única coisa depreciativa que pode ser encontrada em nós, a falta de arrependimento. Caso contrário, né, fazendo jejum ou fazendo a tzedakah, tem o mesmo mérito, o mesmo valor, e você está debaixo da graça bendita de Hashem. Ok? Então, amados, na nossa atividade, né, que temos pela frente aí, então o jejum, aqueles que vão participar do jejum propriamente dito, né? Então o jejum, ele na realidade
é abstinência completa de todo tipo de alimento sólido ou líquido. Então, de forma bem simples, quem vai participar do jejum, o jejum ele começa amanhã, quarta-feira, certo? Às 17 horas e 40 minutos, aliás, 17 horas e 40 minutos, amanhã, quarta-feira, dia 15 de setembro, dia 9 de Tishrei, e vai até quinta-feira, dia 16 de setembro, até as 18 horas e 34 minutos, certo? Então, esse é o período do jejum, né? E esse período do jejum, ele precisa ter as mesmas atitudes, tanto para quem vai fazer o jejum, como aqueles que não vão fazer o jejum e vão fazer a sua tzedakah, a sua doação no lugar do jejum, mas todos precisam estar no mesmo espírito do jejum, que é o quê? Abstinência completa de comer e beber qualquer coisa, e nesse aspecto significa, é um período que tudo aquilo que nos dá prazer, satisfação, nós temos que nos abster. Então, dentro dessa questão, nós temos aí o quê? É um período que não se ouve música, é um período que não se assiste televisão, para quem ainda assiste, né? Não se assiste televisão, certo? Os meios tecnológicos, eles devem ser usados para nós, Benenor, bem entendido, porque o mundo judaico, o judeu em si, ele simplesmente se abstém completamente de tudo. Não acende o interruptor de luz, por exemplo, certo? Então, o jejum semelhante ao dia do Shabat. Não se faz absolutamente nada a não estar apenas envolvido com a questão dos estudos, como em Shabat, no dia de Yom Kippur, ok? Então, para nós, Benenor, seguindo o mesmo padrão, seria o quê? Com exceção de trabalhar, você pode trabalhar, né? Você está no seu trabalho secular, você é obrigado a trabalhar, etc. e tal, você vai e trabalha normalmente. Se você estiver em jejum, quer dizer, ir trabalhando ao mesmo tempo é um sofrimento muito grande, não resta dúvidas, né? E dependendo do serviço, é melhor você fazer a tzedakah, que tem o mesmo valor, o mesmo mérito, e você pode trabalhar no seu trabalho secular normalmente, ok? Mas não esqueça, qualquer coisa que lhe dá satisfação, prazer, mesmo estando no seu trabalho, você precisa também se abster, porque é um momento em que realmente o juízo está se concretizando, porque em Yom Kippur o juízo se concretiza, ele se completa, e é o momento da sentença final, né? Então, em Yom Kippur, a sentença que nós queremos, almejamos e buscamos é que realmente os nossos nomes estejam escritos no livro da vida para um ano bom e doce, né? Então, a nossa concentração, né, a nossa mente, ela precisa estar voltada, mesmo quem está trabalhando no seu trabalho secular, né, ele precisa estar conectado com Yom Kippur. Então, né, toda e qualquer coisa que lhe dá prazer, satisfação, né, então você precisa se abster. Então é um período, né, em que realmente, né, as pessoas elas ficam nesse jejum completo, ou através do jejum literalmente falando, ou através da tzedakah, né? Então ele vai se abster realmente de qualquer coisa que venha ali fazer com que ele faça com que a sua mente escape de Yom Kippur, né? Então é um período em que as pessoas elas não tomam banho, né? Elas estão, não se, como diz, não se usa perfume, óleos, fragrâncias, cremes e por aí afora, é tudo questão de prazer e satisfação própria. Então, por isso que está escrito, né, que nesse 9º dia afligireis as vossas almas. É uma aflição, certo?
Então, todo aquele que passa por um juízo é um momento de aflição. Então, por isso é uma questão de se abster não somente de comida e bebida, mas se abster de tudo aquilo que possa trazer satisfação, trazer prazer, né? Então, isso que precisa estar focados aí, ok? Então, o Yom Kippur, né, como nós já sabemos, né, é o dia da expiação, sobre o qual declara a Torá: no 10º dia do mês afligirás tua alma e não trabalharás, pois neste dia a expiação será feita para te purificar, né? Então, quando nós entramos no jejum, no final, amanhã, né, dia 15, antes do pôr do sol, né, às 17h40, tanto para quem está de jejum como para os que não estão de jejum, é o final do dia 9 de Tishrei. Então, antes de findar o dia 9 de Tishrei, já entra em jejum e no espírito do jejum do dia. Quando o sol se põe, nós entramos no dia 10 de Tishrei e vamos até além do pôr do sol do dia seguinte, na quinta-feira, dia 16 de setembro, e dentro do calendário hebraico, o pôr do sol nos leva para o 11º dia de Tishrei. Por isso o jejum se encerra às 18h34. É exatamente a questão do findar do dia 10, iniciando o dia 11 de Tishrei. Então, por isso, como está escrito, né, na Torá, que nos fala, né, no 10º dia do 7º mês afligirás tua alma e não trabalharás, pois nesse dia a expiação será feita para te purificar. Perante Deus serás purificado de todos os teus pecados. A partir de Rosh Hashanah, Tishrei é o primeiro mês, mas a partir de Nissan, que é o caso específico que a Torá fala, que é a saída do povo israelita do Egito, e ali fala: esse será para vós o início do vosso ano. Então, a contar, né, do calendário sacerdotal, o mês de Nissan, então, Tishrei é o 7º mês, por isso que fala com essa questão, no 7º mês ao 10º dia do 7º mês, ok? É a contar de Nissan, a saída do Egito, o mês Nissan, onde nós temos o Pessah, certo? Então, por isso fala 7º mês. Então, a expiação obtida através de Yom Kippur é muito mais elevada que aquela, né, conseguida através do arrependimento, pois nesse dia os judeus e Deus são apenas um. O judeu une-se com Deus para revelar um vínculo intocável pelo pecado, sem obstáculos, né? Como diz Rambam, Maimônides, diz, né? É o dia de arrependimento para todos, para o indivíduo e para a comunidade. É o tempo do perdão para Israel. Por isso todos são obrigados a se arrepender e confessar os erros em Yom Kippur, né? Então, né, nesse sentido aí, nos fala, né, a Teshuvá, que é o retorno a Deus para o verdadeiro arrependimento, o genuíno arrependimento. Então, os nossos rabinos, eles afirmam que a pessoa deve primeiro arrepender-se e então obterá a expiação especial de Yom Kippur, que é infinitamente mais elevada que aquela conseguida apenas pela Teshuvá, né? Então aqui os rabinos, eles falam, a Teshuvá, ela tem um valor, mas a Teshuvá sem arrependimento, ela perde a sua eficácia. Assim, nos fala no sentido de o arrependimento que vai selar a nossa Teshuvá. Então, quando nós fazemos Teshuvá, retorno a Deus, e nos leva ao verdadeiro e genuíno arrependimento, então a Teshuvá e arrependimento se tornam uma coisa só. Há uma unidade nesta questão.
Não são duas coisas separadas. Então, por isso que a techuvá com arrependimento, o arrependimento com a techuvá, é de grande valor espiritual para aqueles que assim o fazem, né? Então, por isso que fala que o arrependimento, ele sela a techuvá, né? Então, por isso, fala realmente que é uma forma especial de se obter, né, o perdão neste dia. Mas como Yom Kippur consegue isto, a expiação não é meramente a remissão da punição pelo pecado. Significa também que a alma de um judeu é purificada das máculas causadas pelo pecado. Além disso, não apenas nenhuma impressão das transgressões permanece, como as transgressões são transformadas em méritos, né? Então aqui o sentido é que quando há o verdadeiro e genuíno arrependimento, então o que acontece? As transgressões, elas são transformadas em méritos. Ou seja, através do arrependimento, então, os nossos pecados, eles se transformam para nós não em maldição, não em sentença condenatória, mas os pecados, através do verdadeiro e genuíno arrependimento, os pecados, eles se transformam para nós, de fato, em méritos, para que nós possamos alcançar os favores de Deus. Então, isto é transformar o mal em bem, né? A maldição em bênção, através do genuíno e verdadeiro arrependimento. Que isso possa ser atingido através da techuvá, que é compreensível. Um judeu sente genuíno remorso pelas falhas cometidas, erradicando o prazer que extraiu dos pecados. Sua alma é então purificada. O próprio pecado deve ser visualizado como uma contribuição ao processo de techuvá. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência do nosso pecado, então isso precisa nos levar a techuvá, o retorno a Deus para o genuíno e o verdadeiro arrependimento. Ok? Então, essa é uma forma aí resumida de nós falarmos sobre a questão do Yom Kippur, ok? Nós estamos aí compartilhando, né, nos canais e para as pessoas individualmente aí, né, onde a gente consegue compartilhar. Então nós compartilhamos aí o calendário de Yom Kippur, o dia do perdão, 5.782, né, baseado no Marzor de Yom Kippur para Benei Noach, que foi compilado pelo nosso Rav Yaakov Geranstad, que é o nosso Marzor, né, onde nós temos aí então o nosso Marzor, né, que foi compilado pelo nosso Rav Yaakov Geranstad. Então nós colocamos aí, né, nos canais e enviamos para as pessoas e também compartilhamos no próprio Facebook, além do WhatsApp. Compartilhamos aí o nosso calendário de Yom Kippur, o dia do perdão, 5.782. Então as nossas lives que nós teremos aí, né, para Yom Kippur, então nós temos aí amanhã, dia 15, né, às 20 horas, nós iniciaremos então o serviço de Yom Kippur, às 20 horas, com o serviço de Arvit, o serviço da noite. Então nós vamos aí no Marzor, nós vamos estar aí nas páginas 72 a 96 do Marzor. Depois o dia 16, que é na quinta-feira, às 9 horas da manhã, nós estaremos fazendo o serviço da manhã de Shacharit mais Musaf, a partir das 9 horas, e nós estaremos nas páginas do Marzor, da página 97 a 126. Na quinta-feira, à tarde, a partir das 15 horas, nós estaremos fazendo o serviço da tarde, Minha,
e nós estaremos ali no Mar Zor, nas páginas 127 até a 157. E depois, né, ainda na própria quinta-feira, a partir das 18 horas, nós estaremos ali nas páginas 158 a 162, para fazermos o nosso serviço de encerramento de Yom Kippur, chamado de Neilá, né? Então, amados, esses horários aqui são os horários de Brasília, né? E como, né, nós vamos fazer a live aqui a partir da nossa residência aqui, então esses horários aqui, né, pela graça bendita de Hashem, nós estaremos iniciando rigidamente no horário, né? Então, por isso, olhem aí, observem os horários, para que nós possamos juntos estarmos nos referidos horários e possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos juntos, mesmo que de forma virtual, no serviço de Yom Kippur, né? Todos os horários, eles são o horário a partir de Brasília, né? Como nós sabemos aí, né, temos, graças a Deus, pessoas, né, amados irmãos, que estão aí conosco, né, nos 4 cantos do nosso país e também fora do país. Então, todo horário aqui é o horário de Brasília, ok? Baruch Hashem, por isso daí. O nosso shalom aí hoje, né, para Israel Arcanjo, o Marco Antônio Aguiar, o Eudelvani Santos, a Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, o Adão Faustino, de São Luís de Montes Belos, lá de Goiás, né? A Leocádia Pereira, de Colombo, né? Curitiba, ali, Paraná, próximo Curitiba, Paraná, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, o Luiz Ribeiro, da Itaquera, Grande São Paulo, a Lucimara Rodrigues, Marília, interior de São Paulo, a Nadir, lá de Pará, do Belém, né, também está aí, a Malu, lá do Distrito, aliás, a Malu, aqui a Malu, tem a Malu do Distrito Federal, né, e a Maria Luísa, que é Malu também, lá de Palmas, Tocantins. A Edina Silva, Bauru, aqui a nossa região, a Osair Leal, de Feira de Santana, Bahia, Baruch Hashem. Quem mais que está por aí? Né? Mais alguém aí, manda um shalom aí para a gente distinguir. Vamos corrigir aqui. A Nadir Pereira, é de Natal, Rio Grande do Norte. Valeu, Anadir. Natal, Rio Grande do Norte. E a Malu, né, de São Sebastião, ali, Distrito Federal. Baruch Hashem, né? Então, mais alguém por aí, dá um shalom aí. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos, então, né, na nossa... Hoje é o 3º dia da semana e, portanto, nós estamos na nossa terceira aliá, a terceira leitura da nossa paraxá semanal, Haazino, ouça, escute, né? Então, os nossos sábios falam conosco sobre a questão desse poema, o poema Haazino. Na realidade, Haazino, apesar que nós temos o início e o fim com bênçãos e promessas preciosas e maravilhosas, mas no miolo, né, na seção intermediária, né, entre o princípio e o fim do poema, nós temos aí as ameaças, temos aí as penalidades, né, os castigos por causa de abandonar o único Deus e entregarem-se à idolatria e às perversidades que se seguem à idolatria, entre elas as relações sexuais proibidas e também o sacrifício humano, né, em que o próprio povo israelita sacrificaram as suas crianças, os seus primogênitos, às deidades pagãs, né? Uma coisa é certa, amados, sacrifício humano. Deus nunca aceitou sacrifício humano.
Qualquer segmento religioso que defenda sacrifício humano para perdão de pecados está totalmente fora do padrão de Deus, totalmente fora do padrão bíblico. Deus nunca pediu, nunca exigiu sacrifício humano. Mas aí tem aquele fulano, né? O espertalhão que aparece e diz assim, mas espera aí, Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaac, e Abraão levou Isaac lá no altar, amarrou, pegou do seu cutelo, ele ia realmente sacrificar Isaac, né? Ele ia, ele não fez. Percebeu a questão? E outra coisa, você percebeu também que esse foi o 10º teste que Abraão passou? O 10º e último teste que Abraão passou? Ele estava sendo provado, ele estava sendo testado no seu amor para com Deus. Então esse pedido, entre aspas, de sacrifício humano, que na realidade não se concretizou, foi mais uma prova que Deus fez com Abraão. Se Deus se agradasse de sacrifícios humanos, não precisaria dos touros, dos bodes, dos carneiros, das aves. Nem mesmo ele precisaria, né, das farinhas com azeite para sacrifício. Ele também não precisaria das nossas preces como sacrifício. Era só sacrificar alguém. Pronto, pá! Então aí a pessoa chegava diante de Deus e falava, pronto Deus, aí ó, sacrifiquei o meu primogênito, sacrifiquei a minha primogênita. Pronto, beleza agora, tudo ok? Então agora, né, você vai atender às minhas exigências. Por quê? Porque eu fiz um sacrifício humano. Mas isso não tem nem... É até pecado fazer suposição. Então, concluindo, concluindo, qualquer segmento religioso que defende sacrifício humano para perdão de pecados está totalmente fora do padrão de Deus. Não está dentro do padrão bíblico da palavra. É mais uma invenção humana. Faz parte da idolatria de homens. Segmentos religiosos criados pelos homens, onde diz que o sacrifício humano gera perdão de pecados. Mentira. Quem fazia sacrifícios humanos, e ainda hoje tem por aí escondido, mas tem, sem sombra de dúvidas, são segmentos, entre aspas, né, chamados religiosos, né, tanto no passado e se ainda tiver no presente aí, são sacrifícios humanos totalmente pagãos, idólatras e numa total rebeldia para com Deus. Uma rebelião para com Deus. Então Deus, ele nunca pediu e muito menos exigiu sacrifício humano para perdão de pecados. Então por isso, Yom Kippur, o dia do perdão, o que Deus quer de cada um de nós são realmente o nosso verdadeiro, genuíno e sincero arrependimento, retornando a Ele com verdadeiro e genuíno arrependimento, abandonando toda e qualquer prática errada aos olhos de Deus. Ponto final. Você se arrependeu? Deus não somente perdoa, mas Ele dá a cada um de nós um novo caminhar pela frente. Essa daí é a realidade. Então, na verdade, Razino é o poema da vida. É um poema de um retorno de andar com Deus. É um poema que nos leva a confiar cada vez mais em Deus e que nos conduz a um verdadeiro e genuíno arrependimento. E nos alicerça, nos fortalece para as suas promessas, para os dias de Mashiach, em que o justo, verdadeiro e único Mashiach se revelará
para trazer a redenção final a todo o nosso mundo e a toda a raça humana, para que plenamente o mundo seja transformado na casa de Deus, na moradia de Deus. Então, o Olam Rabá, o mundo vindouro, que popularmente é conhecido como vida eterna, ele será aqui, neste mundo, onde na redenção final será totalmente corrigido todas as coisas, purificada todas as coisas, onde, resumidamente, onde todo e qualquer mal se converterá a tudo aquilo que é bom e bênção. E o mundo será plenamente transformado na moradia de Deus, como o era no princípio da criação. Deus não mudou o seu objetivo. Esse negócio que eu vou morar no céu, como muitos segmentos religiosos por aí diz, né? Canta que vai morar no céu, é só uma forma de você morar no céu. Você precisa virar ou uma estrela ou um planeta. Aí você escolhe o que você quer virar. Bom, para aqueles que realmente querem viver no paraíso de Deus, no Gan Eden, o jardim do Éden, que é aqui neste mundo, no momento o Gan Eden está escondido às nossas vistas e ele começará a ser revelado nos dias de Mashiach e plenamente quando no fim da redenção final com Mashiach, onde o Mashiach estará entregando tudo ao Rei dos Reis, o único e verdadeiro Rei, o Deus Todo-Poderoso, o único Criador, o único Soberano, o único Salvador, né? Então, realmente se concretizará em Jerusalém e a partir de Jerusalém, o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna aqui neste tempo, neste mundo que nós chamamos de planeta Terra. É aqui, não é em outro lugar não, ok? Então por isso, dentro desse escopo, Haazinu é um poema de louvor que nos ensina a forma mais elevada do nosso retorno a Deus. Então, esse capítulo 32 de Deuteronômio, Haazinu, é um poema de louvor, é um cântico de louvor a Deus. E isso precisa ser concretizado no nosso dia a dia. Então, ler, estudar, fazer, né, uma declaração, uma recitação poética nesse capítulo 32 é algo precioso. E quem tem o dom da música aí pode colocar até uma melodia nessa música, nessa letra desse poema e entoar uma canção a Deus, né? Isso será muito agradável ao nosso Pai Celestial, né? Então, por isso, né, essa canção é muito elevada no nosso retorno a Deus, na nossa Teshuvá. E não esquecendo, né, que a Teshuvá é o tema central do livro de Devarim, Deuteronômio. É motivada pela alegria e realizada com alegria. Então aqui, na verdade, tudo é com alegria e por alegria. Concentrada otimistamente no final feliz que nos espera ao término do drama que todos estamos vivendo no tempo que nós chamamos hoje, né? E realmente esse final feliz, ele começa com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que seja para os nossos dias, para o nosso tempo, e que seja para agora mesmo, amém, vem amém, né? Para iniciarmos aí o grande final feliz que Deus tem para nós, né? E, portanto, né, esse último trecho de sua recapitulação da aliança, Moshe nos lembra sempre que devemos manter seu significado em posição proeminente na nossa consciência. Então, desse modo, a nossa vida inteira, o que é? É o nosso passado. O que é a nossa vida inteira? É o nosso passado mais o nosso presente. O que é a nossa vida inteira? É o nosso passado mais o presente e mais ainda o futuro, que Deus já antecipadamente revelou.
para aqueles que o amam e para aqueles que obedecem aos seus mandamentos, qual é o destino do seu futuro. Então, por isso, Moshe ele fala, entre outras coisas aqui, dizendo, se vocês já conhecem o passado, o que Deus fez pelos seus antepassados, se você conhece o que Deus já fez por vocês no presente, e ele revela, ele dá de lambuja a revelação dos últimos dias, um final feliz, por que vocês ainda vão se rebelar contra Deus? Não vamos ofender os animais, né? Chamando aí alguém de algum tipo de animal aí, que os animais não têm culpa da idiotice humana, ok? Então, comparar, né, realmente o ser humano com a sua idiotice, usando a expressão de um certo animal ou certos animais, é ofender a criação. Porque a idiotice humana, ela é uma coisa específica e característica do ser humano, porque os animais não são idiotas, né? Então, muitas vezes, a idiotice humana, que na Bíblia é chamado, entre outras coisas, além de idiota, é chamado de tolo também, né? É uma realidade, né? Então, por isso, desse modo, Deus revela, demonstra, tanto a nossa vida inteira no sentido passado, mais presente, mais futuro, que Ele tem, de fato, para as nossas vidas. Então, adquire sentido, vitalidade e direção verdadeiros. Se nós conhecemos a nossa vida inteira, preste atenção nisso. Yom Kippur é nesse sentido. É para que nós realmente venhamos despertar em nossa mente e em nossos corações razão e emoção com equilíbrio, que a nossa vida inteira Deus está colocando diante de nós. E está colocando diante de nós de forma visível e palpável, por assim dizer. Ou seja, o nosso passado, o nosso presente, e nos revela o futuro. Se Ele, na sua infinita graça e misericórdia, por isso temos os 13 atributos das misericórdias de Deus. Por isso que Ele, o soberano, Ele é chamado o Pai das misericórdias. Se Ele nos dá essa graça bendita, qual é a explicação que nós vamos dar? Qual é a justificativa que nós vamos dar a Deus da nossa desobediência, da nossa rebeldia? Não tem explicação e nem justificação. A questão é, em Yom Kippur, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, pedir perdão. Com verdadeira techuvá, com verdadeiro genuíno arrependimento. Então, todo e qualquer pecado contra Deus, vamos ter esse genuíno arrependimento, verdadeiro arrependimento. Todo e qualquer pecado contra o próximo, vamos ter um genuíno e verdadeiro arrependimento. Somando essas duas ações, nós estamos transformando o mal em bem, a maldição em bênção, as trevas em luz, a injustiça em justiça. Nós estaremos sendo realmente tirados do lamaçal para estarmos firmados na rocha. Então, não vamos perder essa oportunidade. Por isso, no presente e mesmo no passado, e alguma coisa que possa acontecer no futuro, no sentido de triunfos e sofrimentos, a nossa identidade individual e como nação, tanto no campo judeu para judaísmo, como Benei Noach para Benei Noach, tudo se combina para compor o nosso cântico, além de ser chamado o cântico razino, escute e ouça, um poema de louvor,
uma canção de vida, uma canção de vitória, também é chamado o cântico do nosso destino. É para onde vamos. E nesse sentido, fluindo rumo ao propósito maior de tornar o mundo na moradia de Deus. Quando você pergunta para alguém e diz assim, fulano, se você ficar rico, você está rico, pá! O que você vai fazer agora, sabendo dessa riqueza que você veio possuir nesse exato momento? Uma boa parte de pessoas vão dizer assim, bom, eu sempre quis ter uma ótima casa, uma casa boa e ampla. Beleza, é isso mesmo. Mas, porém, todavia, contudo, né? Põe um monte de mais aí nessa história aí, né? Mas não existe morada mais sublime do que este mundo ser transformado na moradia de Deus, na casa de Deus. Você quer ter realmente uma casa ampla, bonita, magnífica? Contribui para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então você estará em uma casa, a casa de Deus, porque o mundo todo ele se transformará na casa de Deus. Então por isso, construa, no modo de dizer na nossa linguagem, desde já esteja construindo, edificando esta moradia, a moradia de Deus, onde Ele é o cabeça da casa, da família, Ele é o pai da família, e todos nós, o mundo inteiro, seremos única e exclusivamente a família de Deus. Por isso, amados, canção Razino. Hoje nós estamos na nossa terceira aliá, ou seja, é o nossa terceira leitura do nosso cântico, do nosso poema, do nosso destino, vamos assim dizer, o cântico da nossa vida toda, passado, presente e futuro, o cântico realmente de vida. Então, hoje nós estamos na nossa terceira leitura, que está no capítulo 32, versos 13 a 18, com os comentários de Rashi, que diz assim: em sentido figurado, ele o fez montar sobre o lugar mais alto do mundo, isto é, ajudou-o a conquistar a terra de Israel, para que, logo que entrasse nela, pudesse comer os produtos de seus campos, que crescem e amadurecem depressa. Mesmo o solo mais rochoso da terra de Israel produz frutos extremamente suculentos, saborosos. Nutriu-o com mel, que escorre até de figos crescidos em solo duro como uma pedra, e com azeite, que escorre até de azeitonas crescidas em rochas, em rocha siliciosa. Mais tarde alimentou-o com creme de leite do gado, leite do rebanho, gordura de cordeiros cevados, carneiros gordos de Baxã, bodes e trigos gordos como os rins. Beberás excelente vinho forte e sangue da uva. Esses dois versículos nos comentários de Rashi, 13 e 14, também têm o seguinte sentido alegórico. No versículo 13, ele o fez montar sobre o lugar mais alto, para que pudesse, da terra, para que pudesse comer os produtos. Então Rashi diz que assentou-o em fortalezas da terra, ele comeu os despojos de seus inimigos, ele lhe deu os despojos dos reis das cidades, e riqueza dos que habitam em cidades fortes. O verso 14, deu-lhes os despojos dos reis e governantes dessas nações, juntamente com as fortunas dos líderes,
e poderosos dessas nações, juntamente com as fortunas dos líderes e poderosos dessas nações, mas o povo da terra dessas nações e suas heranças, com despojos de seus exércitos e acampamentos. O sangue de seus fortes será derramado como água, ou seja, os poderosos, os mais fortes, não conseguirão prevalecer. Aí no verso 15, porém, em vez de apreciar a generosidade de Deus e usá-la de maneira apropriada, o povo anteriormente correto, Yeshurun, que é uma forma poética de se expressar para com Israel, né? Aqui nós já estamos naquele campo intermediário do cântico, né? Onde nós temos aqui diante, nós estamos começando a contemplar sobre a questão das ameaças, das penalidades, das reprovações de Deus, por causa do quê? Continuando aqui o verso 15, né? Então, em vez de apreciar a generosidade de Deus e usá-la de maneira apropriada, o povo anteriormente correto, Yeshurun, que vem da raiz Yashar, que corresponde reto, um povo reto, correto, isto é, o povo judeu, engordou em consequência de seus excessos e chutou com rebeldia. Engordaste, então engrossaste e por fim te cobriste de gordura. O povo abandonou Deus, que o fez, e desprezou a rocha de sua salvação, né? Então aqui, tanto a Torá escrita como os comentários de Rashi, fala que o povo, ele se, vamos dizer assim, ele se embotou de uma tal forma de gordura que nada podia penetrar, né? Então a gordura tornou-se uma quelipá, uma casca. E a generosidade de Deus já não podia mais contaminar o consciente e o coração. Não contaminava mais a razão e a emoção do povo israelita. Então esqueceram da generosidade de Deus e se engordaram. Aqui, essa questão de gordura, ela está sendo aplicada no sentido de que o pecado, né, deixou-os com muita insensibilidade, assim como a gordura, ela ao revestir, nada penetra, né? Então o que bate na gordura, ela não penetra, ela escorre e cai. Então o pecado tornou-se essa gordura, essa quelipá, essa casca, né, para com o povo israelita. Então a generosidade de Deus, ela não conseguia mais penetrar depois que ele aproveitaram de todas as generosidades de Deus com referência à terra prometida que mana leite e mel. Então é isso aqui que está começando o campo intermediário do poema Haazino, a trazer e a revelar realmente aquilo que aconteceria no futuro do povo israelita, e que isso traria para eles realmente, traria para eles as penalidades, né? Traria para eles os castigos, as penalidades, né? As ameaças de Deus, no sentido de que ao desprezarem toda a generosidade de Deus, eles então sofreriam estas consequências. Que consequências eram essas? As consequências dos seus próprios pecados. Então aquele famoso ditado popular que diz, né, que quem planta vento só pode colher tempestade. É uma realidade, é isso que Deus está falando aqui, né? E o pecado de Yeshurun, né, o povo correto, o povo reto, né, desceu aos níveis mais profundos da vergonha, né? Resumidamente, eles desceram aos níveis mais baixos de toda a prática sexual proibitiva e também entraram dentro da mais baixa e perversa idolatria, ao ponto de sacrificar os seus filhos e filhas primogênitos, né, vivas ao fogo para as divindades pagãs, para a idolatria. Então, é por isso daí. Então,
Engordaste, então engrossaste, por fim te cobriste de gordura. O povo abandonou Deus, que o fez, e desprezou a rocha de sua salvação. Versículo 16, provocaram-no ao zelo, adorando deidades estranhas, enfureceram-no com a prática de atos abomináveis, tais como relações sexuais proibidas, idolatria, oferendas de sacrifícios impróprios, entre eles humanos, adivinhação e fraude. Sacrificaram a demônios sem utilidade, algo muito mais irritante do que se tivessem adorado corpos celestes ou forças da natureza, os quais, pelo menos, trazem algum benefício à humanidade. Sacrificaram uma deidade que não haviam conhecido antes, os ídolos de pau e de pedra, ou seja, os ídolos de madeira e pedra. Em novas deidades, não apenas lhe eram estranhas, só vieram a fazer parte do panteão da deidade recentemente, quando os judeus começaram a adorá-las, e por isso os não-judeus as consideravam ídolos judaicos, apesar de que vossos pais não as tinham temido nem endeusado. Esquecesses Deus, a rocha que te deu a luz, assim agindo, tu o impediste, por assim dizer, de fazer-te o bem. Esqueceste Deus, que te fez sair do ventre. Né? Então aqui nós encerramos a nossa terceira aliá, que nós estamos aí na fase intermediária do cântico, em que está mostrando, né, como que o povo israelita enfureceu a Deus, abandonando, entregando-se às deidades estranhas, idolatria dos mais baixos níveis, que levaram e levam às relações sexuais proibidas, a idolatria, sacrifícios impróprios, entre eles sacrifícios humanos, adivinhação e fraude, né? Então, esqueceram de Deus que te fez sair do ventre, né? Então, por isso, amados, né, a nossa terceira leitura. Amanhã nós estaremos adentrando na nossa quarta leitura, bem como também a nossa véspera de Yom Kippur. E amanhã nós estaremos falando mais sobre a questão de Yom Kippur, ok? Então, amanhã temos um novo encontro. Shalom, shalom. Até amanhã.